Com a palavra o vereador Lucas Caniato. Obrigado. Vamos... Tá quente essa sessão hoje, né? Mas vamos... Israel, faixa de gás, a vacina, e acho que é isso aí mesmo. Faz parte, que bom. Para os anais vai ficar registrado que a Câmara de Caxias, né, em 2025, está conectada com os temas e cada um fala daquilo que quer e está tudo certo. O vereador Ramon não está aqui. O tema do transporte, para mim, também é caro. Tenho abordado isso. Já falei, mas vou reafirmar. Nós vamos a Goiânia a semana que vem. O vereador Fris tinha levantado esse tema numa das sessões. Temos vários municípios do Brasil que têm um sistema de transporte. Em geral, a gente pensa em Curitiba, mas não é só Curitiba, né? Vários estão um sistema de transporte muito mais avançado que o nosso. E Goiânia é um deles no que se refere a não mais fazer aporte de recurso financeiro para a redução do valor da tarifa, e sim recurso público para a compra de quilometragem. Vereador Rafael, o senhor que conhece Porto Alegre, o senhor sabe que para ir para Restinga, no domingo, do centro de Porto Alegre, tem o mesmo número de linhas e itinerários que na segunda e na terça. Porque em Porto Alegre também se mudou a lógica de compra por quilometragem e não de recurso. Porto Alegre colocou o ano passado, pode estar errada a minha informação, mas algo em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais de recurso público, não na concessionária, porque aqui a gente tem receio, né? O ex-prefeito Cassado Guerra ajudou a criar esse equívoco na cabeça das pessoas, que é dinheiro para Visate, e não é. Mas então, só anunciando, nós vamos estar lá segunda, terça e quarta-feira, tratando desse assunto, conhecendo essas experiências, só que é um debate que nós vamos ter que enfrentar. Ou com responsabilidade, ou com senso comum. O senso comum vai dizer que nós não temos que dar dinheiro para a Visate. Mas aí nós vamos ter mais caro o transporte público e menos linha. Isso é uma coisa. E o que o vereador Ramon abordou, que é a questão da demora, isso também tem que ter responsabilidade, mas aí é o governo. Tem aí o plano de mobilidade. Por que nós não temos o fim da conversão na Pinheiro e na Sinimbu? Por quê? Eu não entendo, né? Eu tenho meu amigo lá, o Fiuza, mas vou falar até vou poupar o coitadinho do Fio, coitadinho no bom sentido, é meu amigo. Mas o Afonso que é o cara técnico. Por isso que às vezes eu não gosto desse discurso que nós temos que ter tudo técnico na secretaria. Ah, porque tem que ser técnico, tem que ser técnico. Aí, os técnicos que conhecem tal não bancam o que precisa bancar. Eu já vi o Afonso mudar de ideia aqui umas 4, 5 vezes no ano passado. Não, porque do ponto de vista da técnica é uma coisa, mas daí, quando vem uma força oculta, alguma coisa, o cara muda de ideia. Por que não botam em vigência o plano de mobilidade? Acaba com as conversão, porque senão um ônibus, na época do governo Alceu, o ônibus para sair da Avenida Itália pela Sinimbu até a BR-116 levava 20 minutos. Hoje ele leva 40, meus queridos e minhas queridas. É fato, é numérico. Vocês dizem, é matemático. Mas daí tem que tomar decisão política. Não adianta nós só botar mais dinheiro e os ônibus não circular no centro da cidade. Então, aguardamos também essas ações. Por fim, eu quero reconhecer o esforço na área da saúde. Eu tinha agenda sábado com o prefeito lá em Monte Ibérico para tratar de uma questão de pavimentação. Não pude ir porque estava me recuperando de uma gripe forte. O prefeito esteve lá com a minha assessoria, agradeço. E vi o prefeito circulando nas entidades de saúde da cidade, isso é importante. Vi o secretário, o vereador Rafael Bueno, tem que cuidar da pressão, tem que fazer reeducação alimentar. Nós, né, vereador? Mas importante, estamos aí, acho que é uma ação que tem que permanecer, né? Esses mutirões têm que permanecer, senão também é chover no molhado, né? Tem que ser perene isso. E eu só concluo, eu ouvi algumas pessoas falando sobre o tema da atenção básica, que é fundamental. Vereador Daniel Santos, um apelo ao senhor. Nós temos ACS, poderíamos ter mais agentes comunitários da saúde. E uma demanda que não foi respondida para mim. Tem uma reunião com o secretário Geraldo. A prefeitura recebe um recurso do Ministério da Saúde que envolve, dentro desse recurso, o pagamento do 14º, que não é o nome, é incentivo financeiro. O Ministério da Saúde dá
esse recurso para o município. E o município pode pagar o incentivo ou comprar EPI. Acontece que em Caxias não paga nem incentivo e nem compra EPI. A categoria reivindica que seja pago o incentivo. Então, eu estou solicitando uma reunião com o secretário Geraldo, falei com ele no dia 4 e 5 de janeiro sobre isso, mas tem que ter retorno, sob pena, né, da classe dos ACS seguirem reivindicando e pouco valorizados. Obrigado. Devolvo os trabalhos para o presidente.